Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Que Deus abençoe, proteja, ilumine cada lar, cada alma. Amém? Que está aqui seguindo esse canal para ser edificado. Estamos aqui, mais uma vez, galera, para passar algo de Deus que o Espírito Santo tem falado no nosso íntimo. Amém? Mas não podemos deixar de pedir, por gentileza, em nome do Senhor Jesus Cristo, para vocês dar um joinha, tocar o sininho, se inscrever no canal, compartilha, amém? Tenho certeza que a mensagem que desce do alto vai alcançar muitas almas, amém? Antes da gente estar aqui orando, da gente estar examinando aqui a Escritura e falando o que Deus entronizou no nosso coração, vamos fazer uma oração? Sim, nosso Deus, nosso Pai querido amado, obrigado, Senhor, pela nossa vida, por esse privilégio de entrarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por o Senhor sempre cuidar da gente, estar ao nosso lado, nos orientando, nos dirigindo. Senhor, sabemos que neste momento tem muitas pessoas aflitas, oprimidas, angustiadas, desamparadas, pessoas, Pai, pensando em dar cabo da vida, pessoas, Pai, sem nenhuma expectativa, Senhor. Tenha compaixão dessa alma, deste ouvinte que deixou aqui, Senhor, no canal, Senhor, a mensagem, pedindo oração pela família, pedindo oração pela saúde, pedindo oração, Senhor, pela vida financeira, oh Deus, pela vida espiritual, sentimental. Deus, em nome de Jesus, só o Senhor pode operar, pode transformar. Acalma, Senhor, a tempestade, faça cessar, Senhor, a guerra, Senhor, as lutas, os bombardeios, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, venha fortalecer essa alma, dá bom ânimo. Escreva, Senhor, o nome de cada um de nós, Senhor, no livro da vida. Abençoa, Senhor, cada lar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te amamos, te adoramos, te glorificamos. Desde já, Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas, nossas fraquezas, os nossos pecados. Nos cubra com o teu sangue, toma, Senhor, a boca, Senhor, do pregador, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha a ser glorificado cada vez mais. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Tem alguns versículos aqui, tá? Que nós vamos estar examinando. Mas antes de estar abrindo a Bíblia, nós vamos falar a respeito da noiva de Cristo, né? Quem que é, o que que representa a noiva, ser noiva de Cristo. Vamos falar também um pouquinho, né? Raso, mas creio que é eficiente. Qual é o significado da lei de Deus? É possível, meus irmãos, a gente viver sem a lei de Deus? Sem obedecer os seus preceitos, os seus estatutos, os teus mandamentos? É possível? Porque nas leis aqui da terra, nós temos que o quê? Seguir a risca. Temos que obedecer, temos que trilhar a jornada, né? Sabemos que qualquer coisinha que foge da conduta das leis terrenas vai sofrer consequência. Imagina as leis espirituais. Então é aí um ponto de interrogação. É possível viver sem a lei de Deus? Qual é o propósito? Né? Quais são os propósitos da lei de Deus, dos estatutos estabelecidos, né? Da Bíblia, da palavra? Né? Para nos orientar, para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos educar, para nos fortalecer, para nos deixar varões perfeitos, varões e varoas, né? Em estado perfeito. Então aqui, meus irmãos, uma coisa que eu anotei aqui é que nós devemos esperar, nós não devemos esperar nada de ninguém, esperar tudo de Deus. Nossas expectativas, né, vão ser cumpridas desde que estejam de conformidade com a vontade de Deus, alinhada com o Senhor. Então nós temos que se esforçar em obedecê-lo, em procurar conhecê-lo. A partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós mudamos a nossa conduta, o nosso modo de pensar, né, a nossa trajetória, né? Então, vamos examinar aqui primeiro, né, a respeito dos mandamentos e da lei do Senhor. Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1, Novo Testamento. Amém? Amém. Na Bíblia que eu estou em mãos aqui aberta,
Tá bem assim. O título: Libertos do poder do pecado. O pecado tem um poder. Nós estamos numa matéria corruptível. Nós estamos em terreno, nós somos forasteiros em terras estranhas. Nós somos forasteiros, meus irmãos, em terras estranhas. Nós somos cidadãos do céu. A Bíblia declara isso. Glória a Deus. Entendeu? Então nós temos que fugir do pecado e se apegar com Deus. Para isso nós precisamos do quê? Da armadura dele, da força dele, da presença dele. Nós só podemos combater o pecado com a veracidade, né? E a graça do Senhor. Amém. Então, ó, libertos do poder do pecado. Opa! Mas a Bíblia, ela declara que nós estamos libertos do poder do pecado, mas traz também uma dúvida, né? Como assim eu estou liberto do poder do pecado se o pecado está me rodeando? Né? O vício da droga está me rodeando, o vício da pornografia, o vício da fofoca, o vício da prostituição, o vício da bebida, do álcool, do alcoolismo, né? Tá rodeando, né? O vício da ganância, o vício do emprego. Tem muitas coisas que querem nos aprisionar. Sim. Então eu falo que nós somos libertos do pecado. Mas como? Vamos entender então. Que diremos? O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele fala. Uma pergunta. Que diremos? Permanecemos no pecado para que a graça seja abundante? Espera aí, nós já sabemos o que Cristo cravou na cruz do Calvário. Nós sabemos o preço que ele pagou. Algo precioso, riquíssimo. Não tem como nós entendermos plenamente, porque é muito grande o que Deus fez por amor de nós. Nós fomos o quê? Livres. Isso, fomos comprados com o sangue de Jesus. Para quem entende, né? Assim da palavra. Quem não entende, está chegando agora, ou nunca ouviu, coisa que é talvez impossível, de nunca ter ouvido falar de Jesus. Porém, Jesus, ele se fez pecado por nós. Sim. Nós estávamos em cativeiro. Ele foi o nosso resgate. Então, que diremos? Pois permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Não, já fui comprado mesmo pelo sangue dele, vou continuar vivendo uma vida desregrada, sabe, de dissolução, de pecado, promiscuidade. Tá tudo feito, porque só ele é perfeito. Mas vamos continuar. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Então, por que nós estamos mortos no pecado? No Evangelho ensina que nós temos que nascer de novo. Nós temos que matar a carne e vivificar o Espírito. Amém. Pedir para o Senhor fortalecer o Espírito. Glória a Deus. Né? Porque há uma luta, né? Há uma inclinação do pecado e há uma inclinação do Espírito para a vida, o pecado para a morte. Então aqui, vamos agora pular aqui um pouquinho, para resumir. Romanos 6, 10, né? No mesmo capítulo, agora o 10. Porque aquele, antes de ler o 10, aquele que está em Jesus, que conhece a pessoa, a personalidade de Cristo, ele morre, o batismo é o quê? É morrer para o mundo, morrer para as minhas vontades, para procurar e me esforçar em fazer a vontade do Senhor. É uma renúncia. Amém? Agora o versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. É o batismo. É aquele que quer compromisso com o Senhor, que quer ir para o céu. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, está bem claro aqui, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências, os seus desejos. Não reine, ele quer reinar, o pecado quer reinar dentro de você e dentro de nós. Mas ele não pode, a gente não pode dar força para ele. Sim. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, vosso corpo,
por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha aqui. Glória a Deus. Então, essa lei de Deus é uma lei espiritual. Amém. As leis alegóricas que ele deu antigamente, que era olho por olho, dente por dente, né? Essas leis foram modificadas. Jesus amplificou, porém ele cumpriu. Ele foi o único que conseguiu cumprir e nos enxertou nele. A partir do momento que nós procuramos olhar para Jesus como modelo, foco, nós automaticamente cumprimos os 10 mandamentos. Glória a Deus. Obedecendo, se esforçando em obedecer. Não que nós não iremos em algum momento fraquejar, cair, mas a Bíblia fala, né? Caiu, levanta, pede graça, misericórdia, se arrepende, se humilha, e Deus, ele estende a mão, a graça dele nos alcança. Então, continuando, porque o pecado já não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Desde que esteja, segundo, ali arraigado no Senhor Jesus, né, em conformidade com ele. Amém. Agora aqui Romanos de novo, capítulo 8, já vamos falar da noiva. Capítulo 8, versículo 1 e 2. Olha que forte, meus amados. Aqui Deus nos ensina a se aplumar, procurar conhecer o decreto dele. Então, ó, o Espírito guia os filhos de Deus. O Espírito Santo guia, orienta os filhos de Deus. Portanto, vírgula, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula. Ninguém pode apontar o dedo, Satanás, os adeptos de Satanás, potestades, sabe? Principados. Ninguém pode condenar os filhos de Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Cristo está no controle, ó, ele está ali no controle, na direção, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, são movidos pelo Espírito. Nós estamos em solo que não é aqui que nós vamos habitar, não é nesse solo contaminado. Somos cidadãos do céu, lembra? Somos forasteiros em terras estranhas. Amém. Então, nós somos movidos pelo Espírito, dando legalidade, dando abrindo espaço para o Senhor entrar dentro de nós e nos sondar, nos esquadrinhar, nos conhecer. Amém. Entendeu? Aí mescla, fica um só, unido com Deus. Amém. Então, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida. Opa, tem uma lei aí. Não é possível viver sem a lei de Deus. Lembra que nós começamos perguntando se era possível viver sem a lei de Deus? Então fala, ó, porque a lei do Espírito de vida. Jesus veio ele veio nos ensinar em espírito, andar em espírito. Novidade de vida. Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Entendeu? Então, a partir do momento que nós estamos em Jesus Cristo, automaticamente nós se esforçamos em abandonar o pecado. Corremos por foco. Amém? Agora, isso nós entendemos que a partir do momento que se esforçamos, se entronizamos, né, conforme ele ali, mesclamos com o Senhor, nós se tornamos a noiva dele. Cristo, ele representa o noivo. E ele quer encontrar uma noiva purificada, uma noiva limpa, adornada. Amém. E vamos falar sobre isso. Mateus 25, não vamos abrir não para não enfadar, mas fala das 10 virgens. Das 10 virgens. As virgens... 5 prudentes e 5 nércias, ou as 5 Pode loucas. falar. 5 nércias e 5 prudentes. O noivo saiu para... O noivo se ausentou por um momento. Sim. 5 virgens que não estavam preparadas, as nércias, acabou o azeite. Parou de orar, parou de vigiar,
Um exemplo. Parou de manter a comunhão, de escutar, né, o Senhor, de andar com o Senhor. Quando o noivo voltou, elas quis um pouco do azeite das outras prudentes. Já estavam preparadas, né? Já estavam preparadas. Elas estavam ali mantendo diariamente, dia após dia, a comunhão. Estoque. Por isso que fala que tem que ter estoque de azeite. Isso. Se não tiver... Aí essa parábola em Mateus 25 narra que o noivo veio, encontrou só 5 preparados. Ele vai, o que ele faz? Fecha a porta. As 5 ele sobe com ele. As outras 5 fica esquecido. A lamparina estava apagada. Isso, estava apagada. Lamparina. Bem colocado. Então aqui para acabar, meus amados, Apocalipse, capítulo 21. 21, 2. Então, meus irmãos, uma noiva, ninguém quer encontrar uma noiva suja, né? Ou um noivo desmazelado. Não. O noivo é perfeito. E a noiva? A noiva tem que ser tratada. Exatamente. A noiva tem que ser purificada. E você vê que, né, aproveitando já o gancho aqui, para fazer um comentário breve, e você vê que quando ali tem a festa de casamento, né, a noiva geralmente ela sempre é a última a chegar, né, porque vai fazer cabelo, vai fazer unha, vai fazer maquiagem, tudo para ela estar impecável para não chegar lá e envergonhar os convidados e principalmente o noivo que está à espera, né. Quem é a noiva que gosta de casar com vestido rasgado, com vestido cheio de manchas? Não tem como, né? Mesmo assim, é a noiva de Cristo. Elas têm que estar adornadas, elas têm que estar preparadas, elas têm que estar limpa. As vestes dela têm que estar impecável para encontrar com o noivo. Senão, o noivo não aceita a noiva suja, não. Você vê que comparação forte, mas, assim, todo respeito. Raso, é muito raso. Por quê? Sim. Porque Cristo é perfeito. Sim, ele é né, perfeito. gente? Né? A gente pega como exemplo, a gente que é carnal. A gente é enjoado. Sim, sim, né? sim. A gente não quer coisa... né? A gente quer os preparativos, a cerimônia, a gente quer tudo lindo. Tudo perfeito, a gente quer tudo perfeito. E com Deus tem que ser bagunçado. Exatamente. Então aqui, Apocalipse, para não demorar muito, Apocalipse, né? Glória 21. a Deus, tá? Amém. 21, 2. Apocalipse, capítulo 21, 2. E eu, João, vi a santa cidade, ó. Até a cidade é considerada santa, só vai entrar puro lá. A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como a esposa adornada para o seu marido. Você está entendendo? O povo de Deus estava descendo ali, a nova Jerusalém, o rebanho do Senhor. E aqui, para resumir e acabar, Apocalipse 19, 7. Volta um pouquinho. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Você está entendendo, meus irmãos? A esposa se preparou. Então, Deus usa um irmão aqui, outro ali. As pessoas até acham que está sendo chato. Ah, o cara fica falando muito, isso e aquilo, eu quero mais bênção, eu quero isso e aquilo. Mas quer mais bênção do que a palavra genuína? Quer mais poder do que a palavra que limpa, transforma, restaura, cura, purifica e leva a gente para o céu. É o principal, é tudo que nós precisamos. Sim. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe, proteja, ilumina cada um de vocês. Eu acho que vocês estão sentindo falta, né? De duas coisinhas aqui do nosso lado, né? As nossas joinhas que Jesus emprestou. Já estão no ronco. Eu cheguei do serviço quase agora, sabe? Ainda vou tomar um banho. Mas eu falei, deixa aqui a gente preparar aqui o que Deus nos deu aqui, né? Passar para os irmãos. Irmãos, Deus abençoe, uma noite abençoada e obrigado por nos escutar. Amém? Em nome de Jesus. Graça e paz. Amém.